Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Vamos ler do 1 ao 9. Isaías 6, do 1 ao 9, vai nos dizer assim: o título da minha Bíblia tem como a visão de Isaías e o seu chamamento. O versículo 1 diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouve e não entendais, vede, mas não percebais. Assentados mesmo, Pai, essa é a tua palavra, e desde o começo do culto o Senhor tem ministrado aos nossos corações, e agora, Pai, que o Senhor nos deixe corações abertos para aquilo ao qual o Senhor quer ministrar, não aquilo que o nosso ego quer ouvir, Pai, mas aquilo que nos confronta, aquilo que amadurece o nosso espírito, Pai. Nós te rendemos graça porque o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor não nos trouxe aqui à toa. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o profeta Isaías, ele escreve seu livro, ele vive em uma época há mais ou menos 740 anos antes de Cristo. E ele profetiza, meus irmãos, antes do ataque babilônico. Aquela história onde a gente sabe que os babilônicos vêm e tem todo aquele momento de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, só para a gente estar entendido, Isaías ele profetiza antes desse momento. Só para o nosso conhecimento, a gente sabe que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Então, principalmente os profetas não estão em ordem cronológica. Então, se a gente pega o profeta Elias e Eliseu, a gente vê que ele está profetizando em um exílio, pré-exílio assírio. E quando a gente vai para os profetas Jonas, Oséias e Amós, são profetas que profetizam antes e durante a ascensão assíria, quando a Assíria toma o poder naquela época. Já os profetas que profetizam antes desse momento da Babilônia tomar o poder, é justamente o profeta Isaías, Jeremias e o profeta Miqueias. Durante o exílio, toda aquela história que eu citei para os irmãos da Babilônia no poder, está o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, Sofonias, Naum e Abacuque. E agora esse momento de ataque da Babilônia a Jerusalém e a todo aquele povo, nós temos os profetas, após toda essa restauração, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, meus irmãos, Isaías ele profetiza nesse período antes da vinda da Babilônia, de Nabucodonosor. Isaías também é chamado de um profeta messiânico, porque a gente olha em seu livro que ele é um dos homens, um dos profetas que mais profetizou e apontou para a vinda de Cristo, que mais citou sobre Cristo, aquele que viria. É um dos profetas, meus irmãos, que a gente vê aqui no capítulo 9, que vai dizer que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o seu nome será chamado Emanuel, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, o governo está sobre seus ombros. A gente vê em Isaías 53 que ele vai falar especificamente da morte de Jesus,
que alguns irmãos até brincam porque Jesus não era bonito, porque Isaías diz no versículo 4 do capítulo 53 que nele não havia beleza alguma. E durante todo esse capítulo 53 a gente vai ver que Isaías começa a falar que Deus agradou em moer Jesus ali na cruz, que ele foi esmagado por nossas transgressões, ele foi transpassado por nossas iniquidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então há versículos que apontam diretamente para aquilo que viria, para o homem, para Cristo que viria. É nesse livro também, meus irmãos, que nós vemos no capítulo 40, versículo 29 ao 31, versículos conhecidos: ele fortalece o cansado, dá força e vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, que os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. No livro do profeta Isaías, que nós vemos os versículos no 41, no versículo 10: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurei, e com a minha mão direita vitoriosa. No capítulo 43, verso 2, ainda de Isaías, a gente vê o versículo conhecido: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Capítulo 55, verso 6: busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto ele está perto. Ainda no capítulo 55, verso 8: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Então a gente vê que o livro do profeta Isaías é um livro repleto de coisas, de versículos onde nós adoramos ao Senhor, onde nós temos que invocar ao Senhor, onde nós entendemos que o Senhor está conosco. Então, meus irmãos, a gente vê a importância desse profeta aqui na Bíblia para a nossa vida. Esse livro, meus irmãos, nós podemos dizer que é uma mini Bíblia, porque assim como a Bíblia tem seus 66 livros, Isaías tem seus 66 capítulos. E se a gente for parar para analisar a fundo, os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías remetem aos 39 livros da Bíblia do Antigo Testamento. E se a gente começa a analisar e começar a ler do capítulo 40 ao capítulo 66 de Isaías, a gente vai ver que é uma comparação aos 27 livros do Novo Testamento. Então eu acho que não é uma coincidência isso quando a gente olha para Isaías e vê que ela é uma mini Bíblia. E a gente vê isso, meus irmãos, porque olha alguns títulos desse livro. Capítulo 1, uma nação rebelde. Capítulo 8, ruína sobre os reinos de Israel e Síria. Capítulo 15, ruína contra Moabe. 18, profecia contra a Etiópia. 19, contra o Egito. 24, a devastação do Senhor na terra. 28, ai de Efraim. 29, ai da cidade de Davi. Então, assim como no Antigo Testamento, os 39 capítulos de Isaías remete a juízo, a julgamento sobre a nação de Israel e a outros povos. Mas os seus últimos 27 capítulos, remetendo aos 27 livros do Novo Testamento, vai remeter, meus irmãos, à restauração de Israel. Então os títulos do livro de Isaías começam a mudar. Não vai começar a falar mais ai de Efraim, o julgamento de Israel, sobre a devastação, sobre a ruína contra Moab. Não. A partir do versículo 40 a gente vai ver que o título é o consolo de Deus para o seu povo. Capítulo 51, a restauração e a salvação de Israel. Capítulo 60, Jerusalém é restituída à glória. 61, a salvação é proclamada. 65, Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Então a gente vê que realmente é uma mini Bíblia. Quando a gente olha para Isaías, a gente vê a profundidade e a grandeza que há nesse livro. O livro de Isaías, meus irmãos, é muito mais completo daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós pensamos. E diferentemente de outros profetas, a gente vê que o chamado de Isaías, que é justamente o que nós iremos abordar essa noite, é diferente de qualquer outro chamado, porque sempre no primeiro capítulo a gente vê: e Deus chamou um homem, filho de tal homem, que é nascido de tal lugar, e começa ali a história desse homem, e a gente vai ver que ele começa a profetizar, e esse dá esse livro. Mas no livro do profeta Isaías, o seu chamado vai acontecer lá no capítulo 6, onde a gente leu. E não só isso, meus irmãos, mas também ele não começa o seu chamado assim como os outros começam, mas ele dá
atenção a mais em algo que acontece no ano do seu chamado. Ele vai dizer que foi no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, meus irmãos, só para a gente estar contextualizado, sua história está escrita em 1 Reis, capítulo de número 2 Reis, capítulo 15, versículo 1 ao 7, 2 Crônicas, capítulo 26. Ele foi um rei que começou a reinar com 16 anos, fez coisas boas ao Senhor, aos olhos do Senhor, porém a soberba o consumiu, a fama subiu ao coração, a cabeça, como diz o ditado, e infelizmente o seu reino caiu por causa da sua soberba. E Deus colocou uma lepra na vida dele, e ele saiu do reino e viveu até morrer de lepra ali atrás do templo onde ele reinava. Então, meus irmãos, ele começou bem, mas ele terminou mal. Isso foi pregado semana passada, há um tempo atrás, sobre nós começarmos bem, só que nós terminarmos mal, sobre o nosso ministério, sobre nossa caminhada na vida do Senhor. Então, meus irmãos, quando Isaías ele começa a descrever como Deus o chamou, ele poderia ter colocado um momento certo, uma hora exata, um local exato, mas ele não diz nada disso, ele não nos dá essas informações. Ele vai dizer que foi no ano em que morreu o rei Uzias. E aqui, meus irmãos, já começando a pregação, a primeira coisa que eu aprendo é que em momentos ruins, Deus não deixa de agir na nossa vida. Por que eu coloquei isso já como primeiro ponto? Porque, como eu disse, ele não coloca uma data específica. Olha, foi exatamente nesse dia, nesse local, nesse horário que Deus me chamou, quando eu estava trabalhando, quando eu estava no campo, quando eu estava fazendo meu serviço. Não. Ele vai dizer assim no primeiro versículo do capítulo 6, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Meus irmãos, muitas das vezes acontece isso com a gente. E eu comecei a entender, mas por que Isaías ele coloca que foi no ano que morreu tal rei? Ele não poderia ser específico em seu chamado? Mas, meus irmãos, quando eu começava a pensar nisso, Deus falava no meu coração, é assim que eu trabalho. Porque cada um de nós temos uma história de como Deus o chamou, de como Deus começou a entrar na sua vida e como você foi atraído pela sua presença. Talvez não seja como Isaías. Talvez a sua história seja na época de pandemia, onde muitas pessoas estavam sendo entubadas, onde muitas pessoas morreram. Deus me deu livramento. Às vezes a sua história pode ser, e no ano que eu estava com depressão, no ano que eu estava com ansiedade muito grande, Deus renovou a minha mente, Deus transformou a minha vida. A sua história talvez pode ser diferente de Isaías, na semana em que eu perdi aquele ente querido, na semana em que eu perdi talvez um pai, uma mãe, talvez eu perdi um filho, talvez eu perdi aquele amigo que eu gostava tanto. Foi exatamente nessa época que Deus curou meu coração, que Deus trouxe paz para a minha alma. Talvez na época em que aconteceu aquele acidente comigo, onde eu achei que eu iria morrer, Deus me deu uma segunda chance e hoje eu posso testemunhar isso. Então, meus irmãos, o ano era de luto, mas mesmo assim Deus agiu na vida de Isaías. Talvez você tenha tido um encontro com Deus na época de pandemia. Muitas pessoas morreram, mas foi nessa época que Deus te deu restauração. Talvez a gente comece a pensar, nossa, na época em que muitas das vezes eu estava em uma época difícil, talvez uma crise financeira, talvez a minha mente não estava no lugar onde deveria estar, meu coração não estava no lugar onde deveria estar, mas foi nessa época onde eu achei que estava tudo acabado, que Deus restaurou a minha vida, em que Deus mudou os meus planos, em que Deus mudou a minha história. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a matemática do céu é diferente. Quem tem muito, às vezes tem pouco, mas quem tem pouco tem muito. Quando você está fraco, é aí que você está forte. Quando você acha que você não tem nada, é aí que você tem tudo. E a gente começa a entender como é que é o trabalhar de Deus na nossa vida. Porque quando nós achamos que estamos no fundo do poço, é aí que Deus manda alguém e fala, eu te ergo, eu te levanto, vai em frente porque eu estou contigo. Como eu citei aqui no livro do profeta Isaías, quando passares pelas águas, Deus fala, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, ele não te consumirá, porque eu estou contigo. Não é o homem que está falando, não é o seu vizinho que está falando, não é o pastor que está falando, não, é o próprio Deus que está falando. Eu estarei contigo, eu estou contigo. Deus fala isso para você. Então, meus irmãos, não tem morte, não tem dificuldade, não tem situação que pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Ele cura, ele restaura, ele liberta. E se é para te usar, meus irmãos, ele te usa também. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Meus irmãos, o ano era de luto, mas Deus agiu. O ano talvez era de pandemia para você, mas Deus agiu e Deus te concedeu bênção. A época, meus irmãos, poderia ser de grande depressão e ansiedade,
mas Deus nos dá uma vida nova, um coração novo, uma mente nova. E quando eu estava escrevendo esse esboço, comecei a pensar, tá bom, mas eu estou falando de testemunhos, porque é no ano que aconteceu isso, na época que aconteceu isso, no momento em que aconteceu isso na minha vida, Deus transformou minha vida e glória a Deus por isso. Isso é só testemunho, mas muitas das vezes muitos irmãos podem estar passando por isso agora. Em um momento de luto, um momento de dificuldade. Mas, meus irmãos, algo que Deus ministrou no meu coração e eu quero passar para os irmãos é que não existe dificuldade que Deus não possa agir. E por mais que isso pareça clichê, não existe clichê na presença do Senhor. Porque quando o anjo Gabriel foi até Maria para falar que mesmo ela virgem, ela ficaria grávida, e ele anuncia também que a sua prima Isabel, mesmo de idade, teria filho, ele fala assim para ela, sabe de uma coisa, para Deus nada é impossível. E essa é a palavra do Senhor para você. Isso não é clichê, você pode ter ouvido várias vezes. E se Deus está falando para você essa noite, é para que você coloque isso em mente e no coração. Para Deus nada é impossível. Porque, meus irmãos, o tamanho da nossa dificuldade não é uma régua para medir o agir de Deus lá no céu. Então a nossa dificuldade aqui na terra não se pode comparar o agir de Deus que Ele começará lá no céu e fará na nossa vida aqui. Então, meus irmãos, é por isso que para você toda situação é difícil. Ai, meu Deus do céu, toda situação para mim está complicada, toda situação para mim é impossível. Mas é porque a gente está aqui na terra, a gente não entende o plano divino, a gente não entende a glória do Senhor e aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Então, mais uma vez, eu deixo para que você grave no seu coração. Isso, meus irmãos, está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37. Palavras do anjo Gabriel, aquele, meus irmãos, que trabalha diretamente para Deus. Para Deus nada é impossível, amém? Segunda coisa que eu aprendo nesse chamamento de Isaías, assim como Deus chama ele, verso 1, parte B, que ele vê o Senhor. Meus irmãos, quando Deus tem algo para nós, Ele ministra ao nosso coração. Quando é de Deus que nos concede o ministério, Ele nos usa, Ele nos capacita. Mas quando é o homem que nos dá o ministério, ele começa a nos manipular, ele começa a nos usar de uma forma errada. Quando é de Deus, meus irmãos, o ministério, Deus nos guia, Deus nos instrui. Mas quando o ministério vem do próprio homem, meus irmãos, uma hora tudo cairá por terra. Porque, meus irmãos, nós temos que entender que a igreja não é uma empresa e ministério não é um cargo. Não é errado alguém que está na igreja como membro querer ser obreiro, querer ser diácono, depois querer ser presbítero e um dia, quem sabe, ser pastor. Mas, meus irmãos, nem sempre é isso e nem sempre é para todo mundo. Nós não podemos tratar chamado como um cargo de empresa que você começa pequeno, como diácono, e você vai crescendo, tem uma promoção e você, opa, agora eu sou presbítero. Aí tem uma promoção, não, agora eu sou pastor. Não, meus irmãos. E é por isso que há muitos irmãos que estão há 20, 25 anos na igreja e ainda continuam exercendo o ministério de diaconia. Por quê? Porque eles entendem exatamente o que eles nasceram para ser, eles entenderam o seu chamado. Então, muitas das vezes acontece de a pessoa estar há 30 anos no mesmo ministério e alguém fala assim, não, eu vou dar uma promoção para essa pessoa. E essa pessoa muda de cargo e começa a cair tudo por terra e a pessoa não começa a ser mais bênção como era, a pessoa não começa a fluir como era. Por quê? Porque ela mudou o seu ofício, ela mudou o seu chamado. Nem todo mundo, meus irmãos, vai começar a ser presbítero, nem todo mundo vai ser diácono, diaconisa, não. Tem gente, meus irmãos, que nasceu para fazer exatamente aquilo e aquilo que Deus quer te usar. Então, meus irmãos, a igreja não é uma empresa, aquilo que nós exercemos na igreja não é um cargo. Quando, meus irmãos, nós fazemos tudo sem a direção de Deus, vai cair por terra. Deus não dá um ministério para ninguém sem a confirmação, porque Deus não brinca com o ministério. Quando isso vem do homem, como eu citei isso, ele nos manipula, mas quando isso vem de Deus, Deus nos usa. Nós temos, meus irmãos, que ter a maturidade para entender que Deus vai agir na nossa vida de forma diferente, isso é fato. Mas muitos de nós não entendemos isso. Diante de tantos homens e mulheres da Bíblia, Deus falou, Deus agiu e Deus trabalhou de uma forma diferente. E conosco, meus irmãos, não será diferente. Diante de tantas coisas que acontecem. Há 2 anos atrás eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava citando assim que ela viu um anjo. Ela viu, relatado em Ezequiel, aqueles ofanins. Ofanins é uma classe de anjos que são rodas, depois os irmãos procuram no Google. São rodas sobre rodas e cada roda tem vários olhos. É uma coisa não muito bonita de se ver. Depois os irmãos procuram. E eu falei assim, eu procurei na internet e falei assim, é isso daqui que você viu? Aí a pessoa falou, é exatamente isso que eu vi
nossa, não sei o que, e começou a contar. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria ver isso também. Eu queria contar para as pessoas que eu vi um anjo e tudo mais. Isso foi no sábado, meus irmãos, no sábado à tarde, quando foi no sábado à noite. Antes de dormir, eu falei assim, Deus, eu queria ver um anjo e tal, né? Me acorda de madrugada, que eu, né, quando eu acordar, eu quero ver um anjo, seja aqui no quarto, seja ali na sala e tudo mais. E eu falei, amém, eu dormi, meus irmãos, acordei de madrugada, mas infelizmente eu não vi nada. Quando foi no domingo, meus irmãos, eu orei, eu falei assim, Deus, mas por quê? Eu quero ver, Deus, eu quero, né, sentir essa adrenalina de ver algo e ficar assustado e falar assim, meu Deus, que maravilha que eu vi, né? E eu orei novamente, meus irmãos, Deus me concede essa oportunidade e tal. Quando foi de madrugada, meus irmãos, eu acordei, eu olhei pro quarto, não tinha nada. Aí eu fui pra sala, comecei a ficar arrepiado, mas também não tinha nada lá, era só a porta aberta, só a porta da varanda aberta. Eu falei, tá bom, não vi nada. Fiquei meio decepcionado, falei assim, por quê, né, meu Deus? Quando foi no outro dia de manhã, eu estava indo para o serviço e tem um aplicativo onde traz muitas reflexões, né? Todo dia pela manhã. E, meus irmãos, o versículo que me apareceu foi João 20, 29, quando Jesus fala assim para Tomé, Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Aí eu falei, eu entendi, Jesus, eu não preciso ver para crer. Eu entendi que, meus irmãos, eu não preciso ter o mesmo testemunho do outro irmão. Porque eu já tenho fé em Deus, eu só queria, sei lá, contar o testemunho para outras pessoas e que eu vi um anjo. Mas, meus irmãos, não é assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus trabalha de forma diferente na vida e cada um, meus irmãos, tem o seu jeito, cada um tem o seu momento com Deus. Então não vai ser, meus irmãos, igual para todo mundo. O nosso problema é que nós ficamos comparando o agir de Deus na vida dos irmãos com o agir de Deus na nossa vida. Ah, aquela pessoa viu um anjo, não, eu também quero ver. Ah, aquela pessoa tem um lindo testemunho, meu Deus. Nossa, eu quero também ter um lindo testemunho. Assim como eu citei, né, que a história de Jó só é bonita porque não aconteceu com a gente. Né? Nossa, Jó recebeu tudo em dobro, que bênção, mas ele recebeu tudo em dobro porque ele passou por uma grande dificuldade. Será que nós teríamos capacidade de passar pela dificuldade que ele passou? E como a Bíblia diz no capítulo 2, em nenhuma palavra Jó pecou contra Deus. E nós, de batermos o pé na quina, já xingamos, já falamos tudo e já xingamos todo mundo. E, meu Deus do céu, tenha misericórdia da nossa vida. Então, meus irmãos, Deus age de forma diferente. Nem todos acordam de madrugada para orar com Deus. Nem todos, meus irmãos, conseguem passar 30, 1 hora orando, falando assim, Deus, obrigado, tal, e orando e tudo mais. Porque Deus age de forma diferente na vida de cada um. Nem todos, meus irmãos, conseguem, os irmãos, dando um exemplo dos irmãos que pregam, nem todo mundo consegue, por exemplo, vou dar o meu exemplo, seja eu indo para o trabalho, seja eu voltando. Às vezes eu estou ali no trem e Deus começa a ministrar no meu coração, eu pego o celular, começo a escrever. No ônibus, estou no ponto de ônibus, eu começo a escrever meu esboço. Hoje mesmo eu fui cortar o cabelo e na hora que eu voltei eu passei ali, comprei um açaí. E Deus começou a ministrar no meu coração e eu comendo açaí comecei a escrever. Mas nem todo mundo é assim. Talvez para você escrever alguma coisa, uma devocional, uma pregação, você tem que sentar na cadeira, você tem que relaxar um pouco. Né? Nossa, hoje o dia foi cansativo, você respira, você toma uma água, fala assim, Deus, comece a falar comigo, e né, ali na calma você começa a ver o que Deus está ministrando no seu coração. Talvez muitos irmãos comecem a escrever algo, uma devocional 2 meses antes, outros irmãos começam a escrever na semana onde vai ter a oportunidade, mas isso não torna um melhor do que o outro, porque Deus age de forma diferente. Talvez Deus colocou uma palavra no seu coração e só depois de 6 meses você teve a oportunidade de falar. Outros, Deus falou hoje de manhã e a pessoa falou à noite e falou assim, Deus, que maravilha, que palavra. Mas, meus irmãos, nós somos diferentes de cada um do outro. E é dessa forma que Deus trabalha. Deus não trabalha numa linha só e fala assim, não, todo mundo vai ser assim, eu vou falar com todo mundo dessa forma, não. E é isso que é impressionante do Evangelho. Que Deus, ele alcança cada um de uma forma diferente. A palavra de Deus, ela é única, ela é verdadeira e não há inerrância nela. Mas, meus irmãos, a gente tem várias interpretações, por quê? Porque Deus fala conosco de formas que nós nem imaginávamos. Deus falou com você, às vezes através da vida de Pedro, da história de Pedro, outros ficaram maravilhados e começaram a se interessar pela Bíblia através da vida de Moisés, porque são essas coisas que nos fazem diferentes, mas essas coisas que nos fazem corpo de Cristo e igreja do Senhor. Essa diferença que nos torna família, meus irmãos. E é isso que acontece com Isaías. Ele tem o seu chamado. O seu chamado, ele é diferente. E através disso ele viu o Senhor. Nem todos nós vimos o Senhor claramente como Isaías viu.
Mas será que talvez você não tenha visto o Senhor? Mas a pergunta fica, você tem sentido o Senhor em seu coração? Se você não tem visto Ele, você tem visto a mão cuidadosa sobre a sua vida? A proteção diária? Meu Deus do céu, hoje quase aconteceu um acidente. Que livramento, Senhor. Obrigado por tudo. Então, você não viu o Senhor, mas você tem visto as obras dele na sua vida? Você tem visto o cuidado nos mínimos detalhes de não ter faltado o alimento, de você ter um lugar para dormir? Em momentos frios você tem um agasalho, você tem roupas, você tem coberta para se cobrir. Então, meus irmãos, mesmo que você não veja o Senhor claramente, assim como Isaías viu, você vê o cuidado dele na sua vida, nos mínimos detalhes que seja. Então, meus irmãos, aonde está focado os seus olhos? Você tem visto apenas o que amassageia o seu ego ou o que te confronta também? Você tem olhado para Cristo, que é a sua esperança, ou você tem olhado para os homens que te decepcionam? O que Isaías viu que o fez mudar de vida? O que será que Moisés viu que o fez ter coragem de ir lá e tirar o povo daquele Egito? O que será, meus irmãos, que Paulo viu que o fez de sair de um homem perseguidor de igreja para o maior plantador de igreja do Novo Testamento? Deixar de ser um homem que apredejava, que matava pessoas que eram cristãs, para um homem que começou a dar testemunho, para um homem que começou a abrir a igreja, para um homem que começou a dar testemunho do Senhor Jesus e mudar a vida das pessoas. O que será que essas pessoas viram que nós não estamos vendo hoje, que nos faz mudar de vida? Meus irmãos, eles viram o poder e a glória de Deus. Eles tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Então, meus irmãos, uma vez eu já citei isso, não sei se alguns irmãos lembram, mas se você vê a Cristo e não mudou de vida, então, meus irmãos, infelizmente você não viu a Cristo. Porque todos, seja no Antigo Testamento que viram a Deus, seja no Novo Testamento que viram a Jesus Cristo, aqueles que viram tiveram um verdadeiro testemunho, mudaram de vida, tiveram uma reviravolta. Mas se nós que vimos o Senhor e não tivemos uma mudança de vida, nós não vimos o Senhor verdadeiramente. Porque, meus irmãos, a presença do Senhor nos muda. A presença do Senhor nos faz sermos novas pessoas. E se nós não mudamos de vida, então alguma coisa está de errado. Essa coisa que está de errado não é que Deus não ajuda na nossa vida, é que nós que não queremos mudar de vida. Meus irmãos, a vida e as coisas que nós fazíamos antes virou testemunho e hoje nós somos nova criatura. Paulo declara em Atos 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir desse momento do chamado de Isaías, Deus começa a viver nele. E a pergunta que fica, será que nós estamos vivendo para Cristo? Certifique-se, meus irmãos, que você esteja olhando para as coisas certas. Certifique-se que você terá a oportunidade de falar, eu vi o Todo-Poderoso. Tá, mas como ele é? Não, eu não vi ele pessoalmente, eu vi o trabalhar dele na minha vida. Eu sinto a presença dele todos os dias na minha vida. Isso é ver o Senhor. Isso é sentir o Senhor. A terceira coisa que eu aprendo nessa noite, meus irmãos, através do chamado de Isaías, é Deus vê ele. Porque ele começa dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto sublime trono, e ele começa a descrever sobre os serafins, e ele começa a ver que Deus viu ele também. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que antes de Isaías ver Deus, Deus já olhava para ele. Lembra das palavras do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5? Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Meus irmãos, antes da gente conhecer a Deus, Ele nos conhece. Deus olha para você, Deus te vê, Deus te conhece. E é por isso que Deus trabalha diferente na sua vida. Porque Ele te conhece e Ele sabe quais são os seus recursos. Ele sabe aquilo que você pode, aquilo que você não pode, aquilo que você é capaz de fazer e aquilo que você não consegue ainda com seus braços. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É por isso que nós temos que estar felizes por aquilo que Deus faz na nossa vida, sabendo que nós talvez não temos a capacidade de pregar, de cantar como grandes cantores, como a gente vê na mídia. Mas do jeito que nós fazemos, Deus ainda assim começa a nos usar. Deus não precisa que nós lotamos estádios, Deus não precisa que cada um aqui de nós fazemos grandes movimentos. Meus irmãos, só pelo fato de você estar aqui e consolar o seu irmão, Deus é glorificado por meio disso. Só pelo fato de você vir aqui e estar de bem com o seu irmão, de você orar por ele, de nós orarmos uns pelos outros e sermos igreja, uma igreja avivada, meus irmãos, isso já é motivo de glorificar a Deus. Deixa, meus irmãos, para quem nasceu para isso, para pregar o Evangelho para muitas nações, para muitos países, que faça isso, que Ele exija o seu ministério. Mas para nós que estamos aqui na igreja local, para nós que estamos aqui em Carapicuíba e servimos aqui a essa igreja, que devemos fazer também a nossa parte. Nós não devemos comparar nós com os outros, não. Porque, meus irmãos, a comparação é algo do diabo.
Deus não nos chama para comparar a nossa vida com a vida dos outros, não. Mas, meus irmãos, para sermos únicos. E esse é o nosso jeito de ser. A quarta coisa que eu aprendo, meus irmãos, nesse chamado de Isaías, é que Isaías reconhece que é humilde e que ele é um homem de natureza caída. O versículo 5 vai nos dizer: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os irmãos, e Isaías não foi soberbo em dizer, não, mas eu vi o Senhor, né? eu vi os serafins, eu vi toda a sua glória, eu vi Deus. Não, meus irmãos, porque ele sabia exatamente que ele não era digno de ver tudo aquilo. Ele era um homem de lábios impuros, ele era um homem pecador, mas Deus, meus irmãos, em sua infinita graça e misericórdia, concede bênçãos às nossas vidas, que nós não somos capazes de compreender. Salmo 115 vai dizer assim, o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, meus irmãos, não é porque Isaías viu isso porque ele era alguém diferente, porque ele era alguém especial, não, mas a graça de Deus alcança nós que somos pecadores. Nós achamos que não somos dignos, e nós não somos mesmo. Meus irmãos, a verdade é que Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não depende de mim, Deus não depende de nós. Isaías vai dizer lá no final do seu livro, no capítulo 64, versículo 6, que, meus irmãos, a nossa justiça, se é que temos, é como um trapo de imundícia, ou seja, não serve para nada, nós não somos bons o suficientes. Romanos 3,10 vai dizer que não há um justo sequer, Paulo vai nos dizer. Então, meus irmãos, nós não somos dignos de nada, nós não somos dignos de coisa alguma. Então, o que nós somos se nós não somos nada? Nós somos privilegiados. A soberba, meus irmãos, o orgulho toma conta de nós. E se nós não vigiarmos, nós achamos que somos melhores uns que os outros. Meus irmãos, mas nem é o apóstolo Paulo, que viu o Senhor pessoalmente ali como uma luz, mudou de vida, ele se teve coragem de se orgulhar. Imagina nós. Não é porque Pedro andou sobre as águas que ele era um discípulo melhor do que os outros discípulos. Não é porque Elias, que subiu aos céus em uma carruagem de fogo, ele era melhor do que Eliseu, o seu próximo profeta. Não é porque Eliseu fez mais do que Elias em curar, em fazer milagres, que ele era melhor que Elias. Não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa experiência com Deus não nos torna melhor do que os outros. Meus irmãos, a gente tem que entender que as nossas experiências é diferente, mas isso não nos torna maior ou melhor do que os outros, não. Porque, como eu falei, estou citando essa noite, que como Deus trabalha na nossa vida de forma diferente, as nossas experiências serão diferentes. Então é por isso que eu falei que nós não podemos nos comparar uns com os outros, porque Deus ele vai trabalhar, Deus ele vai agir, meus irmãos, tudo vai ser de forma diferente. Nós temos que ter essa maturidade, entender que não é porque Deus chamou a outra pessoa daquele jeito que você, não, Deus me chama assim também, não. Você tem que entender, meus irmãos, que Deus vai trabalhar na sua vida, vai, mas talvez não seja como você espera, mas vai ser da vontade dele. Muitas pessoas não entendem isso e se frustram. Meu Deus, mas eu queria que fosse assim, eu queria que fosse desse jeito. Mas, meu irmão, a gente tem que entender que tudo na nossa vida vai ser a vontade do Senhor. Vai ser a vontade dele. Se você não quer que seja feita a vontade dele na sua vida, então saia para fora. Você não serve para servir ao Senhor. Porque, meus irmãos, vida para o Senhor é vida de renúncia. Se a gente não consegue renunciar ao nosso eu e fazer com que a vontade de Deus seja feita sobre a nossa vida, então nós estamos no lugar errado. Então é melhor você ir para o catolicismo, porque lá você pode beber o final de semana inteiro, e quando é domingo de manhã, você ergue a mão lá para o padre e fala: ô Maria, obrigado por rogar por mim. Meus irmãos, aqui no cristianismo, aqui na igreja evangélica, é diferente. Não, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. A renúncia não temos que viver andando de lado a lado com o pecado, não, meus irmãos, porque nós podemos cair, e nós somos pecadores, a nossa carne é fraca. Mas quando nós fazemos assim, Deus, que seja feita a tua vontade, a gente vai ver o agir de Deus na nossa vida. Não vai ser como a gente quer, vai doer, vai nos confrontar, mas, meus irmãos, a vontade de Deus é maior. Assim como eu citei aqui no versículo de Isaías: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. É por isso que Deus diz, meus irmãos, porque o mesmo Deus que nos instrui é o mesmo Deus que nos capacita. O mesmo Deus que nos capacita é o mesmo Deus que nos usa. E o mesmo Deus que nos usa é o mesmo Deus que nos direciona. Meu amigo, vai por aqui. Meu filho, vai por aqui. Então, meus irmãos, para que a gente vai temer? Sendo que a vontade de Deus é maior do que a nossa vontade. A quinta coisa, meus irmãos, que eu aprendo nessa noite
é que Isaías é purificado e perdoado para o seu chamado. Versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que foi tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. E o anjo diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, Isaías, ele reconhece que ele não merecia nada daquilo. E sabe que ele é um pecador, que ele é um impuro. Mas Deus, meus irmãos, purifica o impuro. Ele perdoa o pecador. Você pode ter o pecado que for, mas Deus te concede graça, meus irmãos. Não é o pecado que pode impedir de Deus realizar a obra na sua vida. Até porque não foi o pecado que impediu Jesus de descer ali da cruz. Foi justamente o pecado que o fez permanecer ali naquela cruz, meus irmãos. E imagina que é o pecado de todos aqueles que vieram antes de Jesus. Todos aqueles que viveram com Jesus e todos aqueles que ainda viriam depois de Jesus. Meus irmãos, imagina o tamanho do pecado. Imagina o tamanho da sofrência que Jesus estava sofrendo ali na cruz. Então, meus irmãos, não é o pecado que impede Deus de agir na nossa vida. Ele diz: sou um homem de lábios impuros. Então Deus manda um serafim e leva a brasa viva e toca a sua boca. Meus irmãos, a partir desse momento, ele só profetizaria aquilo que Deus mandasse. A partir desse momento, Isaías não foi só o profeta que foi porque ele era bom, mas porque ele era um homem temente a Deus. A pergunta que fica para nós essa noite é: o que na sua vida precisa ser purificado? Isaías reconhece: ó Deus, eu sou um homem de lábios impuros. E para nós essa noite, o que precisa ser purificado? O que está impedido de nós prosseguirmos para o ministério do Senhor? Meus irmãos, faça como Isaías, no verso 5, confesse para o Senhor o seu pecado e saiba que você será perdoado. Pois Deus, meus irmãos, não só perdoa, mas Ele também usa. Deus não só perdoa, mas Ele também capacita. Isaías reconhecia o seu pecado, ele sabia que aquilo iria impedir ele de continuar no ministério, mas Deus foi lá e perdoou ele, porque ele sabia, meus irmãos, que ele ser um homem de lábios impuros não daria para falar coisas boas do Senhor, porque a gente vê na Bíblia que tem como sair de uma fonte de água doce e água amarga. Não, meus irmãos, nós temos a fonte da água da vida em nossos corações, que é o Senhor Jesus. Da nossa boca sairá coisas boas. Efésios 4,18 vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Do que estamos enchendo o nosso coração, meus irmãos? Será que tem coisas santas, coisas de Deus? Ou será que quando nós começarmos a falarmos com outras pessoas, sairá coisas impuras? Meus irmãos, no versículo seguinte, Paulo vai nos dizer: mas enchei-vos do Espírito Santo. E é isso que nós temos que fazer. É entender que aquilo que sai da nossa boca, aquilo que fazemos com as nossas mãos, com os nossos olhos, tem que glorificar ao Senhor. Deus, Ele nos purifica, Ele nos perdoa. Então, meus irmãos, repita assim comigo: o ano era de luto. O ano era de luto. Isaías vê o Senhor. Isaías vê o Senhor. O Senhor vê Isaías. O Senhor vê Isaías. Isaías reconhece que é pecador. Isaías reconhece que é pecador. Deus perdoa Isaías. Deus perdoa Isaías. E agora, meus irmãos, já partindo para a conclusão, Isaías ouve a voz do Senhor. Então, meus irmãos, o ano era complicado, era de luto. Isaías, mesmo assim, ele vê o Senhor. Deus vê Isaías. Isaías reconhece que é pecador. Deus perdoa Isaías. E mesmo assim, apesar de tudo isso, Deus, Ele fala com Isaías e Isaías ouve a voz do Senhor. Então, a sexta coisa que eu aprendo, já para concluir essa mensagem, é que Isaías ouve a voz do Senhor e se dispõe a fazer a obra de Deus. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu fico pensando nessa cena, meus irmãos, nesse cenário. Isaías triste, falando: ai de mim, porque sou pecador e homem de lábios impuros. E acontece toda essa cena de ele ser purificado com uma brasa viva na sua boca e tal. E eu imagino, meus irmãos, talvez ironicamente Deus fala: tá bom, mas a quem vou enviar? Pensa Deus falando para seus anjos e os serafins: tá bom, mas a quem eu vou enviar para falar ao povo? E eu imagino Isaías: nossa, agora eu estou purificado, Deus me perdoou. Não, Isaías, ele tem a autoridade de falar: Senhor, envia eu. Senhor, envia-me a mim. Me usa, me capacita, Deus. Me instrui para que eu possa fazer a tua obra. Porque depois de purificar e perdoar, Deus parece que pergunta ironicamente, né? Quem que a gente vai enviar para falar ao povo? Mas Isaías, com uma voz de autoridade, fala: Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser usado pelo Senhor. Ele diz com autoridade: eis-me aqui. Meus irmãos, nós temos o perdão completo de Jesus na cruz.
e nós temos o privilégio de falar: Senhor, me usa. Senhor, eu fui perdoado por Jesus na cruz, então, Senhor, eu quero ser privilegiado de ser usado pelo Senhor. E a pergunta que fica para nós essa noite é: Deus te deu algo, você tem um chamado, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Será que nosso ego é grande demais e nós queremos apenas status? Porque isso que Isaías poderia ter. Ah não, eu vi o Senhor, eu vi a sua voz, Ele me perdoou e agora, não, eu posso falar para as outras pessoas que eu sou demais, porque eu vi o Senhor. E Ele continua a sua vida de forma normal, continua a sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas, meus irmãos, pensa no cenário: ele viu o Senhor, viu a glória do Senhor, ele é perdoado, ele ouviu a voz do Senhor. Meus irmãos, não tem como não mudar de vida através dessas coisas. Então, meus irmãos, eu vi a Deus, eu vi um anjo, eu vi serafins, Ele me purificou e Ele mudou de vida. É isso que nós temos que fazer. Meus irmãos, você parou com as atitudes que te impedem no ministério? Será que nós temos que parar com essas atitudes? Porque não adianta sermos emocionados por aquilo que nós vemos no físico, por aquilo que nós sentimos. Se, meus irmãos, o nosso espiritual não amadurece, não adiantaria nada Isaías ver toda aquela grandeza, toda aquela glória, sendo que a vida dele não fosse mudada, e sendo que ele não faria aquilo que Deus mandou ele fazer: falar para as nações, profetizar sobre as nações. Por isso eu citei, meus irmãos, que as nossas experiências não nos tornam melhores do que ninguém. Ah, você foi batizada no Espírito Santo, hoje fala em línguas, mas você fala mal do seu irmão em português, o que adianta ser batizado no Espírito Santo? Ah, eu vi um anjo de luz, mas ainda você começa a olhar para as mulheres na rua, do que adianta ver um anjo? Do que adianta falar em línguas, sendo que ainda assim nós continuamos impuros? Meus irmãos, se as experiências mudassem as pessoas, nós não teríamos tantas pessoas descrentes nesse mundo. Porque quantos de nós não temos e conhecemos pessoas que tiveram experiências extraordinárias? Talvez Deus livrou de um grande acidente, talvez a pessoa sentiu a presença do Senhor quando estava ali no hospital e Deus deu cura para uma situação e uma enfermidade que talvez não havia solução. Mas eu te pergunto, será que essa pessoa está crente hoje? Talvez é um parente seu, talvez um pai, uma mãe ou um filho seu, que você pensa: poxa vida, essa pessoa teve um encontro com o Senhor, essa pessoa teve uma experiência com o Senhor, mas parece que ela não mudou de vida. Mas por que será que isso acontece? Será que é falha do agir de Deus, ou será que a pessoa não tomou uma atitude de mudar de vida? Meus irmãos, quantos milagres Pedro não viu? Ele que juntamente com Jesus andou sobre as águas e viu o mar se acalmar, mas é o mesmo Pedro que mais para frente nega Jesus firmemente, fiel. Ele nega Jesus fielmente, falando: eu não conheço ele, eu não estava com ele. Meus irmãos, não foi a experiência que o fez mudar de vida, não. Não foi a experiência que o fez o tornar melhor. Não, ainda depois que Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, ainda assim Pedro volta a pescar e volta para a sua vida novamente. Então, meus irmãos, não foi a experiência da ressurreição de Jesus que mudou Pedro. Jesus teve que vir até Pedro e falar: Pedro, tu me amas, durante 3 vezes, e falar: apacenta minhas ovelhas. Jesus teve que dar com voz de autoridade um firme, como eu posso dizer, uma firme palavra para ele: Pedro, você tem que mudar de vida, pelo amor de Deus. Você não tem que voltar a fazer as coisas de antes, você não tem que voltar a ser quem você era antes. Então, meus irmãos, as experiências não mudam as pessoas, mas sim a nossa atitude de falar: não, a partir de agora eu quero servir ao Senhor, a partir de agora, a experiência que eu tive com Ele, eu sei que Jesus é real, eu sei que Deus é real na minha vida, eu quero viver através da vida dEle, eu quero viver e entregar minha vida até Ele. A mudança, meus irmãos, não vai vir de terceiros, não vai vir de coisas. A mudança tem que vir de nós, tem que vir de você. Isaías poderia ter visto tudo isso e continuar a viver de forma igual, de forma normal, como se nada tivesse acontecido. Mas ele tomou uma palavra e disse: Senhor, eis-me aqui, eu quero mudar de vida, eu quero ser usado pelo Senhor. E a gente viu o homem que ele se tornou. Indo já para a conclusão, meus irmãos, Isaías ele não se tornou o homem que foi, não se tornou o profeta que foi, justamente porque ele era especial, porque ele viu a Deus e isso não o tornou soberbo, não. Por que ele se tornou esse grande profeta? Porque ele tomou a atitude depois de ver a Deus. Depois de ver toda a glória, ele falou assim: não, eu quero mudar. Porque não adianta eu continuar a viver da mesma forma, depois de ver toda essa grandeza. Meus irmãos, as experiências que você tem tido com Deus, isso tem te mudado verdadeiramente? Ou tem sido apenas estados para falar: não, mas eu mudei de vida, agora eu tenho um testemunho, Deus me livrou, me curou, me restaurou. Mas às vezes a nossa vida íntima, a nossa vida dentro de casa não tem mudado.
Meus irmãos, que venhamos entender como Isaías, que quando nós vemos ao Senhor, quando nós sentimos ao Senhor, isso já tem que ser motivo suficiente para nós mudarmos de vida. Porque nem isso nós merecíamos. Adão estava lá no Éden, meus irmãos, ele via o Senhor toda tarde Deus descia para conversar com ele. Mas ele escolheu, meus irmãos, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e isso gerou que o pecado entrasse no mundo e que o inimigo, do que Satanás tomasse o governo desse mundo. O mundo jaz no maligno. Então, meus irmãos, nós não somos dignos de ter a presença do Senhor para nós. Mas hoje nós que somos templo do Espírito Santo, temos que aproveitar esse privilégio, meus irmãos, porque é um privilégio ser templo, é um privilégio ser igreja do Senhor, é um privilégio ser usado pelo Senhor. Então, para a nossa reflexão essa noite através de tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você sentiu e tudo aquilo que Deus faz na sua vida, você tem mudado ou você tem vivido de forma normal, como se, é algo normal, Deus age mesmo e está tudo bem. Não, meus irmãos, Deus é Espírito, Ele sabe que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Não só apenas como uma fantasia, não só apenas como atores cristãos. Não, meus irmãos, nós temos que dar toda a nossa alma, todo o nosso entendimento para o Senhor. Nós temos que dar toda a nossa vida para Jesus. Por quê? Porque Ele entregou a nossa vida por Ele. O que mais nos resta entregar a Ele? A nossa vida. E é isso de melhor que nós temos. Porque, como eu falei, como tem Isaías 63:4, a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós não somos justos, não há um justo sequer nessa vida. Mas o que nós temos então? A nossa vida, então nós entregaremos ao Senhor. Se a nossa vida que nós temos, nós podemos escolher para a direita ou para a esquerda, eu prefiro seguir em frente e seguir para o alvo que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, tenha isso em mente. Através da vida de Isaías, daquilo que ele fez, que devemos tomar para nós. Eu tenho que mudar de vida. Eu não posso mais viver como se tudo fosse normal. Não, meus irmãos, o agir de Deus é espiritual e é sobrenatural. Se nós víssemos todas as coisas sobrenaturais do Senhor, não seria mais sobrenatural. Então, meus irmãos, o agir de Deus na nossa vida tem que gerar mudança. O agir de Deus na nossa vida tem que gerar, meus irmãos, uma mudança onde as pessoas vejam, não, essa pessoa mudou de vida. Eu tenho certeza que essa pessoa teve um encontro com o Senhor. Assim como Paulo teve um encontro com o Senhor e ele mudou de vida. Ele saiu de um perseguidor para um plantador de igrejas. Nós temos também, meus irmãos, nós temos também que ter essa mudança de vida. Porque, meus irmãos, como eu citei, se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que nos capacita, que nos muda, que nos restaura. Então o ano pode ser difícil, tenho certeza que você virá ao Senhor. Basta você crer. A situação está complicada, meus irmãos, isso não é régua para medir o agir de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai agir na sua vida. Porque, meus irmãos, Deus Ele é poderoso. Ele pode infinitamente mais fazer daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos e daquilo que nós podemos imaginar. Porque Deus é poderoso. A graça dele nos basta, a misericórdia dele nos alcança. Então Isaías foi perdoado e ele viu a Deus. Meus irmãos, que Deus perdoe cada um de nós para que nós possamos viver as coisas boas de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Deu para entender a mensagem? Eu queria, fiquem em pé já encerrando essa pregação. Eu queria orar com os irmãos. Glória a Deus, aleluia. E através daquilo que nós vemos na história de Isaías, que venhamos tomar como exemplo. Aquilo que ele passou, que venhamos passar também. Não é fácil, mas é complicado, mas exige dificuldades. Mas Deus é conosco, isso eu tenho certeza, não há dúvida nisso. Pai, nós a Ti damos graças porque o Senhor é bom. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Pai, nós somos pecadores, somos pessoas de lado.